Este é um tempo de festa, este é um tempo de louvor pra celebrar aquele que primeiro nos amou. Transformou nosso choro em riso, nos deu novas vestes de louvor pra celebrar aquele que primeiro nos amou. Este é um tempo de festa, este é um tempo de louvor pra celebrar aquele que primeiro nos amou. Transformou nosso choro em riso, nos deu novas vestes de louvor pra celebrar aquele que primeiro nos amou. Nos tirou do império das trevas e nos deu perdão e paz. Arrancou todas as feridas, nos fez felizes demais. Festa, alegria, é o povo que se reúne aqui diante do trono do Rei dos Reis. Festa, alegria, é o povo que se reúne aqui diante do trono do Rei dos Reis. Cantamos de alegria, oh, 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 oh. Dançamos de alegria, oh, 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 oh. Gritamos de alegria, oh, oh, oh. Pulamos de alegria, oh, oh, oh. Festa, alegria, é uma dança de celebração ao único digno Jesus. Seu nome é Jesus. Festa, alegria, é um povo que se reúne aqui diante do trono do Rei dos Reis. Seu nome é Jesus. Paz, graça, alegria e muita gratidão estejam em nosso coração por 107 anos caminhando com o Senhor. Bendito seja Deus. Quero convidá-los a colocarem-se em pé, por gentileza, e apresentar ao Senhor uma palavra de gratidão. Em seguida, irei ler alguns
versículos do Salmo 107, e nós vamos dar a palavra para Silvana. Bondoso Deus, aceite nossa gratidão, porque o Senhor tem abençoado esta casa, e o Senhor a tem sustentado, e a tem usado como instrumento para propagar o Evangelho, para restaurar casas e famílias, para salvar vidas, para edificar um povo que o Teu Espírito tem enviado para cá. Nós somos agradecidos, Senhor. Nós Te bendizemos por toda a história do Senhor na vida desta igreja e a caminhada desta igreja com o Senhor. Muito obrigado, muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Salmo de número 107. Os 9 primeiros versículos. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-nos os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo e congregou entre as terras do Oriente e do Ocidente, no norte e do mar. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade que habitasse. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações, conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que habitassem. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois Ele dessedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Chegamos no ano de 1915. E o que estava acontecendo aqui no Brasil em 1915? Fazia 2 meses que tinha começado a Primeira Grande Guerra Mundial. Vocês acreditam nisso? O mundo estava em guerra. A guerra começa em julho de 1915. E 2 meses depois, na cidade de São José dos Campos, essa igreja é fundada. Glória a Deus. Não havia nenhuma igreja evangélica nesse lugar. As pessoas eram extremamente católicas. E vocês sabem por quê? Porque São José dos Campos, ela se inicia com os jesuítas. E os jesuítas chegaram até aqui, foram colonizar os índios, fizeram a 15 quilômetros da onde a gente tem o centro da cidade, uma base de jesuítas, estavam ali cuidando dos índios. É uma cidade totalmente católica. E nenhum cristão que passasse por aqui teria uma igreja para congregar. E é nesse contexto que nasce e é fundada a nossa igreja, há 107 anos atrás. Uma coisa interessante é que o prefeito da época, aqui de São José dos Campos, se chamava João Cursino. E não era uma cidade como nós vemos hoje. Era uma cidade ainda pequena, não tinha tanta tecnologia. As empresas que vocês veem aqui hoje em dia não existiam. A Dutra não tinha sido feita ainda, que percorre o eixo Rio-São Paulo. Era uma cidade ainda muito simples. E é nessa época que muitas pessoas já vinham para São José dos Campos para se curarem. E os sanatórios eram uma grande realidade. As pessoas viviam e a economia vivia em volta desses sanatórios. Você pode imaginar pessoas doentes, precisando de Jesus, numa cidade onde não tinha uma igreja? Você consegue imaginar um cristão acuado pelo catolicismo, porque era
são cristãos também, mas não são cristãos protestantes, eles não tinham uma igreja para frequentar. E nesse contexto, alguém muito corajoso vem para cá, mandado por Deus, e inicia essa grande obra. E o mais interessante, aqueles que antes não tinham uma igreja para congregar, talvez machucados e doídos pela guerra, talvez sentindo os horrores da guerra. A gente não sabia o que ia acontecer no mundo. Você pode imaginar? A gente tem uma ideia do que tem acontecido hoje em dia. Mas em 1915, não se sabe que tipo de informação que as pessoas tinham. Mas, com certeza, os corações estavam angustiados. Um século que inicia com tantas influências marxistas, darwinistas, freudianas. E nesse século de tantas ideias, era necessário que Deus firmasse neste lugar, algum lugar que as pessoas pudessem ouvir da palavra dele. E é isso que a nossa igreja é nessa cidade. Para a honra e glória não nossa, mas do Senhor Jesus. É dessa igreja que Deus levantou, que saíram outras igrejas. Aqui congregaram os presbiterianos, aqui congregaram os batistas e todos aqueles que estavam procurando a palavra de Deus. E aqui é onde Deus usou pessoas, muitos pastores, muitos pastores. Muitas esposas de pastores passaram por aqui. Nesse banco que você está sentado, você consegue imaginar que há 80, 90 anos atrás, tinham pessoas louvando a Deus no mesmo lugar? Você olha para essa arquitetura, você consegue imaginar que tinham pessoas aqui que também louvaram a Deus? O mesmo olhar que você tem para uma parede, você pode pensar que daqui 80 anos, 90 anos atrás, pessoas também olharam para esses lugares. Aqui foram depositadas as orações de muitos. Foi aqui que muitas pessoas se casaram. Muitas crianças foram consagradas nesse lugar. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus, porque Deus é bom. Ele providenciou um lugar na nossa igreja. E essa história toda percorrida chegou até você. Hoje é você que faz parte dessa igreja. A igreja de Cristo. É você que tem que levar adiante esse legado dado por Deus. Amém? Então é um tempo de muita, muita alegria. Um tempo de comemoração. E agora é isso que nós vamos fazer. Inauguramos a nossa igreja, já faz 107 anos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, por estarmos aqui até hoje. Passamos por pandemia, passamos pela Primeira Guerra Mundial, anos depois pela Segunda Guerra Mundial. Estamos aqui porque Deus é bom. Amém? Vamos nos colocar de pé para cantar? Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as
brilha com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por seu amor. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Tão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas a glória desceu e seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e hoje salvo e me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e hoje salvo me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados eu vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e hoje salvo me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer
Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e hoje salvo me alegro em sua luz. Neste dia feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Escurecerá, sua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. Basta que me toque, Senhor. Sem ovelhas juntas no aprisco, eram 100 ovelhas que a mãe te cuidou. Porém numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma e triste chorou. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas
ela foi, a encontrou gemendo, tremendo de frio. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. E esta mesma história volta a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado chora tuas feridas e quer te salvar. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi, a encontrou gemendo, tremendo de frio. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Pode sentar, irmãos. Fui o pastor fundador dessa igreja, fundei ela em 1915, fiquei até 1916, foi um prazer. Depois me veio uma série de pastores, como presidente, todos aqui reunidos. Enfim, é isso que eu quero dizer. Muito obrigado, irmão. Meu nome é Arthur Lima Palvares, eu fui pastor dessa igreja no ano de 1916 a 1920 e antes de ser pastor aqui eu ajudei em alguns trabalhos na igreja cristã evangélica de Jacareí. Meu nome é Renato Ronaldinho, pastorei essa igreja em 1920, quando ela contava com apenas 80 membros. Meus irmãos, meu nome é Cássio de Borgoldim, eu fui pastor dessa igreja no ano de 1919 até 1928. Nesse ano, organizamos uma EBD em Minas. Bom dia, igreja. Meu nome é Marcos Fernandes Arantes Brandão. Fui pastor dessa igreja do ano de 1928 a 1935. No final do meu mandato foi criado o Ordinário das Crianças. Bom dia, igreja. Meu nome é Silas Gideon Coutinho. Fui pastor dessa igreja no ano de 1935 a 1938 e 1942 a 1943. Algumas congregações foram ativadas nessa época: Caçapava, Jaguari, Sobrado e Butira. Bom dia, igreja. Meu nome é Benjamin Siqueira Lobo. Fui membro dessa igreja e enviado ao seminário. Retornei e pastorei a igreja de 1938 a 1941. Bom dia, igreja. Meu nome é Cândido Borges, fui pastor dessa igreja do ano de 1941 a 1942.
José. Monte Igreja, São José. Sou José Estevam de Oliveira Lemos, fui pastor nos anos fui pastor dessa igreja nos anos de 1942 a 1943. Monte Igreja, sou pastor Pedro Luciano Cavalcante, fui pastor dessa igreja em duas oportunidades, em 1943 e 1945, e novamente em 1952 e 1957. E mais tarde, uma das minhas outras vezes como pastor João da Resposta. Bom dia, igreja. Meu nome é Eliel de Almeida Martins. Eu fui pastor dessa igreja mesmo do ano de 1945 a 1951 e inaugurei o trabalho na rádio Clube ZYN5. Bom dia, igreja. Meu nome é Antônio Cardoso Filho. Fui pastor dessa igreja nos anos de 1951 e 1952. Bom dia, igreja. Meu nome é Gessé Pereira Alcântara. Me converti ainda criança e aos 17 anos eu fui para o seminário. Pastoreei essa igreja nos anos de 1957 a 1962. Bom dia, igreja. Meu nome é Eli José de Carvalho. Eu preguei aqui nessa igreja nos anos de 1962 até 66. Aqui, uma das minhas maiores alegrias era pregar em espaços abertos e também nas cadeiras. Bom dia, igreja. Meu nome é Mauro Ramalho e eu costurei essa igreja do ano de 1967 até 1970. Bom dia, igreja. Meu nome é Dimitrios Prodomos Constantinides. Pastorei essa igreja de 1970 a 1957. Bom dia, igreja. Meu nome é João Arantes Costa. Fui o pastor que mais tempo pastoreou essa igreja. Comecei no ano de 1957 e jubilei em 2013. Em 1965, participei da revisão e impressão dos salmos e hinos. Estive presente no memorável congresso de Lausanne, na Suíça, onde tomei ceia no Ministério Pan-Africano. Visitei campos missionários em Portugal e na África de língua portuguesa e realizei trabalhos evangelísticos na Colômbia. Fui um dos fundadores da editora cristã evangélica Eles o Debate. Bom dia, igreja. Sou o pastor Vinícius. Estou pastoreando aqui desde 2017 com a Débora e agora com Elias. Eu quero chamar o pastor Waldenberg, pastor titular desta igreja, ele vai ter a palavra nesse momento. Sou o pastor Waldenberg Rodriguesiano. Estou com vocês desde 2013. O Coríntios diz assim: Paulo regou. Mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta, é coisa alguma que rega, mas Deus que dá o crescimento. Foi para lá e se arrebentou, plantou. 17 outros pastores regaram.
imensamente grato a Deus pela vida desta igreja. Os outros pastores passaram por aqui. Depois a gente queria até tirar uma foto com todos eles, se for possível. Por gentileza, aceitem a minha gratidão pela paciência de vocês. É muito interessante como pastores diferentes passaram por aqui, com perfis diferentes, históricos diferentes. 107 anos, 18 pastores. Eu sou o 18º pastor. Cheguei aqui no dia 5 de agosto, um dia depois do aniversário da Beth, em 2013. Assumimos a liderança da igreja no dia 11 de agosto daquele ano. E temos caminhado junto com vocês. Lutas e alegrias, bênçãos, vitórias, e em tudo isso, o nome do Senhor Jesus tem sido glorificado. Esta igreja, conforme foi contada a história através do pastor Barnett e depois esse histórico, breve histórico que foi passado aqui, traz a nossa profunda gratidão ao Senhor por todo o acolhimento de vocês. Eu sei que para vocês acolherem o nordestino demanda muita coisa. Eu sei disso. Eu sou um nordestino que fala nordestino, costume nordestino e gostos nordestino. Como disse Castro Alves, não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. O nordestino tem raízes muito profundas, muito profundas. Nós lembramos das comidas de lá, nós lembramos da fala de lá. E é muito gostoso quando eu escuto um cearense falar. Eu já me aproximo dele, me identifico e a amizade é antiga. E vocês me receberam com tanto carinho, como se eu fosse do Sudeste. E vocês tiraram a saudade, ou parte dela, que eu tenho do Nordeste. Tanto é que nem me lembro mais, assim, ou vontade de ir para lá. Eu quero, então, junto com a minha esposa, agradecer esse acolhimento de vocês. Os últimos 107 anos do pastor Bryce Rankin, até o pastor João Arantes, passaram por aqui 18 pastores. Alguns com tempo longo, outros com tempo curtos, mas todos eles no tempo de Deus. Todos eles. Não se pode dizer que um tempo curto não seja tempo de Deus. Não se pode. Não se pode dizer que um tempo longo é um tempo apenas de Deus. Não se pode. O Senhor tem tempos distintos. Tempos distintos. A Bíblia fala de uma igreja que começou, teve conversão, batizou e fechou. Lembram dela? Depois de Samaria, quando o Espírito apareceu a Filipe e disse: sai daqui, vai para um lugar que está deserto. Ele foi, sem entender, mas ele foi. Chegando lá, uma dificuldade para acompanhar uma carruagem, ele fez isso, explicou a palavra, houve conversão, houve batismo, e a igreja então se dissolveu. É a igreja mais curta que se tem notícia. Assim aconteceu. Então, ministérios longos e ministérios curtos são dirigidos por Deus. Esta igreja, ela conta com várias congregações. Hoje, a congregação em Atibaia, pastoreada pelo pastor Wellington de Moraes e a sua esposa Agatha. Congregação de Bragança Paulista, pastor Saulo e a sua esposa Fran. Congregação de Guaratinguetá, pastor Ricardo Raimundo e a sua esposa Natália. Ele estará conosco hoje à noite para nos fazer o recado de Deus. Congregação de Pindamonhangaba, a nossa mais nova, pastor Acácio Alencar e sua esposa Roseli. Congregação
liderança do jovem Mahmoud Mohamed Hussein Ali Neto. A igreja participa ativamente da vida de mais de 20 missionários, de forma espiritual e também financeira. Esta igreja deu origem a 10 igrejas que estão em funcionamento atualmente. Santana, em 57, Jardim Maringá, em 64, Monte Castelo, em 66, Jardim Aeroporto, em 82, Vale do Sol, em 82, Jardim da Granja, em 88, Bosque dos Eucaliptos, em 97, Galo Branco, Jardim das Indústrias, São Sebastião, Canto do Mar, que geraram as seguintes filhas: Vila Industrial, Jardim Cerejeiras, Jardim Imperial, Cruzeiro do Sul, Jardim Santa Inês 1, Jardim Santa Inês 2. Bom, 107 anos. Antes da leitura da palavra, eu queria a participação de vocês. Vocês lembram de alguns presbíteros, pastores que passaram por aqui? Nós lembramos de alguns. Falamos de todos os pastores, mas o número muito maior do que o de pastores, 18, são de presbíteros que passaram por aqui, que fizeram história, se gastaram e se deixaram gastar. Eu queria que vocês trouxessem à memória algum desses homens de Deus que já se encontram com Jesus. E nós somos gratos pelo trabalho dele. Pastor Barnett falou de vários presbíteros que abriram a maioria das congregações. Vamos lembrar desses presbíteros? Quem, por gentileza, lembra de um para citar agora? Daniel Arantes, lembram conforme as lutas que ele passou? José Carlos Rodrigues Costa. Josué Arantes Costa, muito bem lembrado. Presbítero Agenor. Presbítero Antônio Arantes Costa, eu o conheci. E presbítero Antônio, Tonico, Antônio Bueno. Antônio Rodrigues Bueno. Presbítero Aderbal, pai, e presbítero Aderbal, filho. Presbítero Fernando Caldeira. Presbítero Roberto Fregoni. José Luiz Belloni. Presbítero Samuel Mendes. Samuel Rodrigues Costa. Irmão do José Carlos. Todos eles deixaram marcas aqui. Passaram por aqui, fizeram a história completa. Nós somos gratos a Deus por esses homens. É provável que a gente esqueça um ou outro, mas o Senhor não. E o nome deles está escrito no livro da vida. E os diáconos? Lembram dos diáconos que passaram por aqui? Mais difícil, mas o número de diáconos é maior. Irmão Nelson, graças a Deus está vivo ainda, né? Nelson Paiva Prado. Nelson Paiva Prado, graças a Deus. Lembram do Izagani? Izagani Sogossi. Lembram? Vivo ainda também, viu? Muito amigo do seu Nelson. Izagani Isidro Sogossi, o nome dele. Só 2? O número de diáconos é maior do que o de presbíteros. Os que passaram e que foram para Jesus. Célio da Silva, bem lembrado.
esposo da Silvia. Isso. Homens de Deus que serviram à mesa, se gastaram. Alguns professores de escola dominical, tão fiéis, tão dedicados, líderes de ministério, passaram por aqui. Ana Lídia, você lembra a primeira aula que você ministrou? Mas tem mais de um ano, né? Pastor Barnett, o senhor lembra a primeira pregação que o senhor fez aqui no Brasil? Eu tenho uma memória seletiva, mas eu lembro da minha, lógico. Eu lembro a primeira mensagem. Fui pego de surpresa aqui, porque eu não estava no script. 1 Coríntios 2,9, primeira mensagem que eu preguei. Falei sobre o céu. Eu queria que nós colocássemos em pé. Eu quero chamar a Di, que vem aqui à frente, a agradecer pela história desta igreja, por esses pastores que passaram por aqui. Eu acho que, dentre os presentes, a Di é a que mais viveu aqui, né? Vem cá, Di. O Perotti, pronto, eu ia ajudar a senhora. Obrigado. Eu queria que a Priscila Barnett estivesse aqui. 2 orações. A Di vai orar. Tá ligado. E depois a Priscila. São 93 anos que eu estou nessa igreja. Aleluia. É uma bênção, viu, gente? Vocês não imaginam. Eu não sei mais nem falar em microfone, viu? Nossa, mãe, ainda bem que vocês me perdoam. É uma alegria, viu, gente, estar aqui. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. O barco, para quem se afoga até no chuveiro, vocês imaginem. Fui batizada no Rio Paraíba. E Deus assim permitiu. Vamos orar. Senhor nosso Deus, que alegria estarmos aqui. Que alegria, Senhor, lembrarmos daqueles nossos que já se foram e que ajudaram a levar essa igreja, Senhor. Muito obrigada, Senhor. O que eu peço nesse momento é que esta igreja continue sendo um luzeiro nesta cidade, como tem sido até aqui, Senhor. Estes jovens que estão começando a vida agora, que eles não esqueçam nunca, Senhor, que este ponto de pregação, o Senhor tem olhado há 100 e tantos anos, e o Senhor continuará estando aqui. Que eles não se esqueçam disto. O Senhor é o mesmo. Nós somos outros, vocês são mais jovens, mas não deixem de levar este evangelho nesta cidade. Muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que nós vivemos nesta igreja, Senhor. Quantas bênçãos, Senhor, quantas bênçãos. Quantos cultos ao ar livre, Senhor. Pedimos que Tu nos ajudes e a todos nós que estamos aqui a levar à frente este evangelho nesta cidade. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, muito obrigada por mais um aniversário que a igreja está realizando, 107 anos, com muita história, muitos membros. Pai, obrigada por tudo que o Senhor tem nos proporcionado aqui nesse local e que cada vez mais a igreja possa crescer, que nós possamos comemorar mais aniversários e que a gente possa realmente pregar o evangelho do Senhor para todas as pessoas, que essa igreja cada vez mais possa crescer. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, podem sentar. Uma geração passa para outra geração
o que recebeu da geração anterior. Por gentileza, abra a sua Bíblia em Provérbios capítulo 23. Versículo 10, e depois o 22, 28. Não remova os marcos antigos, nem entres no campo dos órfãos. 22, 28. Não remova os marcos antigos que puseram teus pais. Senhor nosso Deus, obrigado pela vida do Senhor na vida desta igreja. E obrigado pela vida desta igreja na vida desta cidade. Obrigado pela vida da igreja na vida de cada um de nós. Obrigado, Pai, pelos pastores. Obrigado pelos presbíteros, os diáconos, os líderes de ministério. Obrigado, Pai, por toda a membresia que o Teu Espírito trouxe para este lugar. Alguns para se converter e passar pelo batismo. Outros que vieram para auxílio. Alguns vieram e saíram. Ó Deus, e nós reconhecemos a bondade do Senhor. Obrigado pelas congregações, ó Deus, que esta igreja originou. Os pontos de pregações. Obrigado, Pai amado, por esses homens que o Senhor enviou para sustentar esta obra. Nós te louvamos porque o crescimento veio do Senhor em todo este tempo. Aceite nossa gratidão e nosso louvor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Não remova os marcos antigos que puseram os vossos pais, ou os nossos pais. Seria uma tremenda injustiça da nossa parte esquecer ou mesmo não mencionar a história destes homens que passaram por aqui. Seria impensável remover os marcos que foram colocados. Uma tremenda justiça esquecer. Impensável a gente remover o suor destes irmãos. Alguns que correram riscos de vida. Estive verificando algumas fotos antigas de trabalhos feitos em cima de caminhão. Caminhão. Gente, eu não sou tão velho, estou com 60 anos, mas eu já fiz trabalhos em cima de caminhão, vários trabalhos. Não sou tão velho, mas já me reuni com o conselho para tratar de algumas questões, alguns assuntos que nem eram assim tão importantes. E eu sou grato ao Senhor por essa história e rogo ao Senhor que não nos deixe remover esses marcos que foram colocados aqui. Essas janelas são testemunhas de toda a história passada entre essas paredes e nós somos gratos. A ordem aqui é não mudar os marcos, não remover os marcos que foram colocados aqui. O termo antigo colocado nesse texto aqui, ele significa um período longo de tempo, referindo-se tanto ao tempo futuro como ao tempo passado. É interessante isso. O antigo aqui desse texto, ele remove a duas fases de tempo, ao passado e ao futuro. É interessante que a história revela que a necessidade de não remover os marcos no futuro é muito mais propícia do que remover as que já estão colocados. Nós somos tentados a isso. O profeta Zacarias escreveu e advertiu que os exilados que retornavam da Babilônia não fossem como os antigos que recusaram a ouvir os profetas. E não obedecendo a palavra, eles mudaram os marcos de um lugar para o outro ao seu bel prazer.
Não entenderam que os marcos haviam sido colocados por Deus e não deveriam ser removidos. Eles voltavam do exílio e a palavra de Zacarias é: não mexa nos marcos. Os vossos pais mexeram nos marcos e por isso foram para o exílio. Agora, ao retornar, entendam que os marcos foram colocados e não devem ser removidos. Salomão disse: não remova os marcos antigos que puseram os teus pais. Está se referindo naquela época a pequenas colunas, pedras mesmo. Eu acho que vocês já sabem disso, de cós salteado. Quando se adquiria uma propriedade, não tinha como demarcá-la a não ser com marcos. E nesses marcos estava uma placa que dizia: esta propriedade começa aqui. E ela pertence a um homem chamado Carlos Guedes Vieira de Melo. Pronto, está aqui. Essa propriedade vai daqui até aqui e começa de um outro homem chamado... Então, esses marcos não deveriam ser removidos. É disso que se refere Salomão aqui. Não removam esses marcos. Quando nós fazemos isso, é porque nós queremos ser beneficiados. Não mude os marcos para ser beneficiados. Há duas aplicações para esse verbo. A primeira delas é literal. Aqueles que possuem casa, aqueles que possuem fazendas, terrenos, às vezes querem mudar 1 metro, 2 metros, para ser beneficiado com um ribeiro que passa ali. Ou para que a sua terra tenha um valor aumentado. Não faça isso. Não mude esses marcos. A primeira referência é essa. A outra é um sentido figurado, que aplica-se aos princípios morais, éticos e verdadeiros colocados no passado. Há 107 anos, tanta coisa mudou. O pastor Bryce Hank entrou aqui um pouco antes do tempo. O que é normal e que coisa boa a gente errar. Meu Deus, eu agradeço a Deus pelo privilégio de errar. E usava cartola. Hoje cartola é outra coisa. No Nordeste, cartola é um prato. Feito com banana e canela. Hã? Os nordestinos que estão aqui conhecem e apreciam a cartola. Mas naquele tempo era um chapéu preto, comprido e alto. Ele entrou assim. Hoje é inadmissível ver alguém com uma cartola. Mudou-se isso. Mudaram-se as roupas. Mudaram-se... A moeda mudou. O pastor Barnett falou de 5 contos de réis. Esse prédio foi comprado aqui por 5 contos de réis. Não sei quanto é que custa isso. A moeda mudou. Veio depois disso o cruzeiro, depois o cruzado, depois o real. Estamos hoje nele. Mudaram governos, entraram e saíram governos, partidos políticos. Mas o que não pode mudar? Não remova os marcos de ordem natural, de ordem espiritual, de ordem moral. Conservem algumas coisas. Tem algumas coisas que você pode mudar na sua casa e outras coisas que não podem ser mudadas. Nós estamos numa época de decadência dos princípios e valores morais. A ideia aqui de não remover os princípios morais está ligada à prática da integridade, da retidão, à prática do respeito, da consideração e à prática da justiça. O versículo não está ensinando que nós devemos manter todas as tradições, mas algumas delas não podem ser mudadas. Nós estimamos aqui pela palavra de Deus. É ela que é pregada aqui. É ela que é ensinada. Isso é imutável. Isso não pode sofrer nenhuma alteração. Temos uma questão. Vamos para a palavra. Isso é inegociável. O que a palavra diz acerca deste assunto? O que a palavra diz acerca deste outro assunto? O conselho vai se reunir em 2 ocasiões esse ano para estudar algo que nós estamos querendo entender o que a palavra diz sobre este assunto. Isso não se muda. Esse marco não se muda.
Nós não pregamos aqui as últimas notícias dos jornais. Não. Nós até podemos aproveitar essas últimas notícias para trazer para a palavra e dizer o que a palavra diz. É isso. Não negociamos isso. Não remova os marcos antigos, porque nós vivemos numa instabilidade muito grande quanto à fidelidade da igreja a esses marcos que foram colocados no passado. Algumas novidades apareceram. Eu estou há 30 e poucos anos no ministério. Já experimentei algumas novidades. É provável que essas novidades que apareçam tendem a mudar a nossa forma de culto. Elas podem nos levar a uma nova expressão de louvor, a nossa maneira de orar, a reverência no templo, a fidelidade às doutrinas, o culto ou o alvo do culto ao Senhor. É provável que essas novidades que aparecem e que infiltram-se na igreja, elas queiram mudar aquilo que não pode ser mudado. Algumas coisas são mudáveis, outras não são. 107 anos. Nós já passamos por tantas novidades. Lembram daquele tempo em que os gravetos brilhavam? Não tenho aqui uma crítica, não. Apenas lembram disso? Os gravetos e as folhas brilhavam e tanta gente foi atrás disso. Passou. Aí depois veio uma outra novidade. Elas percorrem os terrenos próximos da igreja na intenção de mudar a nossa liturgia, o nosso culto, a nossa forma de adorar. Lembram disso? Lembram dos encontros tremendos? Bons, mas passou. G12. Lembram do G12? Gente, que coisa grande. Era G12, depois aumentou o número. Passou. Quase ninguém mais fala em G12. Aí veio uma nova novidade. Não estou dizendo que são boas ou que são más, mas são apenas novidades que passam pela igreja. E a gente não deve se apegar a elas como se elas fossem a igreja ou substituí-las pela única verdade. Não remova os marcos antigos que puseram os seus pais. Algumas coisas mudam. A roupa, o estilo. Houve um tempo em que as mulheres não usavam calça na igreja. Lembram disso? Quem lembra disso? Não usavam. Gente, quanta reunião. Quanta briga. E gente se perdendo. Aí foi permitido. Né? Foi permitido. Aí houve um outro tempo em que os homens iam de bermuda para a escola dominical. Eu não sou tão velho, mas aquilo agride. Aquilo me agride. Se você vai fazer um culto na praia, dá para engolir. Dá para engolir. Mas na igreja, ainda não. Quem sabe daqui a 200 anos, 220, a gente vai lá. Mas vamos esperar então 200 anos. É a igreja. Eu acho que fica bem o terno a um pastor que está no púlpito. Fica bem. Eu acho que o local... Não vou remover esses marcos. Temos algumas novidades aí hoje, rondando as igrejas, entrando nas igrejas. Alguns são modismos. Eu não quero criticar, não sou dessa natureza. Mas algumas são tão estranhas, irmãos, tão estranhas. São estranhas para mim, e eu espero que não sejam estranhas para Deus. Algumas coisas são invenções da nossa mente humana na intenção de agradar A ou agradar a B, mas o culto não funciona para agradar A ou agradar B. O culto funciona para agradar exclusivamente aquele que nos arregimentou. Nenhum soldado em serviço se envolve com seus próprios negócios para agradar a si mesmo. Nós estamos nessa época em que a geração nossa
vive para ser agradada. O que importa é ser feliz. Quando eu nasci, o que importa era ser livre. Lembra dos hippies? Era ser livre. Foi desse tempo aí, ó. Dos hippies. O que importa é ser livre. Hoje o que importa é ser feliz. Passou aquela onda de hippie. Quase mais ninguém nem sabe o que é hippie. Se eu perguntar para a Priscila o que é hippie, ela sabe, nem sei o que é isso. Ela não sabe o que é hippie. Mas o avô dela sabe. A mãe também não, que é uma menina. Muito nova. Mas o pastor Barney sabe o que é e viveu isso. Não remova os marcos. Vão passar. Essas novidades, a igreja precisa estar alicerçada para que essas novidades passem. E não mexam com a estrutura da igreja. É inviolável. Hoje, por conta desta geração da novidade, nós não respeitamos autoridades. Não respeitamos autoridades. Juízes, nós não respeitamos. Não respeitamos o guarda de trânsito. Não respeitamos o professor. Houve uma época em que nós respeitávamos o professor em sala de aula, ele era a autoridade. Hoje a autoridade é o aluno. Meus irmãos, aonde a gente vai chegar com isso? Houve um tempo em que o pai e a mãe davam a última palavra. Mas esses marcos foram removidos. E alguns de nós vivem para agradar os filhos. Houve um tempo em que a gente comia na mesa e o primeiro a pegar o prato era o pai e a mãe. O pai e a mãe. Abria-se um frango, a coxa era do pai e a outra coxa era da mãe. A gente ficava com o quê? Com o que sobra, ué. E agradeça a Deus por isso. Hoje, se o pai der bobeira, quando ele chega lá, é assim. Eu sou do tempo em que o pastor era reverendo. Reverendo. E era gostoso a gente chamar o pastor de reverendo. Hoje, nem mais pastor a gente chama. Chama pelo nome. Eu nunca me dirigi a um presbítero sem chamá-lo de presbítero. Pelo menos nos últimos 34 anos. Faço um documento e coloco lá. Presbítero Alexandre Hauer Deman. PB. Ou DC. Diácono fulano. Não é título, é honra. É honra. Não remova os marcos. Pai é pai. Vai ser assim sempre. Deus não vai permitir isso. Ele não terá por inocente isso. O nome do presidente da República chama-se Jair Messias Bolsonaro. Se ele é bom ou mau, não é um problema meu. Eu tenho que ter respeito por aquele homem, porque Deus o colocou lá. Acabou. Eu posso não concordar com algumas coisas que ele faz, mas ele é o meu presidente. Pronto. Ou nós construímos uma sociedade com esses moldes, ou nós viraremos anarquia. O grande problema é que isso lá fora chega aqui dentro. Esse perfume de lá, ele entra sorrateiramente aqui. Semana atrasada, eu vi num repórter em que torcidas organizadas depredaram patrimônio público. Nós achamos que o público não tem dono. Esses marcos foram removidos. Nós fazemos isso. A igreja está aqui para ser luz e sal, para denunciar pecado, para confirmar o que Deus colocou. Nesses últimos 107 anos, somos convidados a ver os marcos, rever os marcos e não mudá-los. Não aceitar essas novidades que são trazidas pela mídia. Quantas novidades? Mas vamos conservar a nossa integridade. Amém? Não podemos. De
quase todos os cultos, ela diz, canta o 552, fortalece a tua igreja. E no aniversário nós lembramos delas e colocamos lá. Salmos e hinos. Sabe o que é salmos e hinos? Interessante. A gente precisa voltar a isso. Houve um tempo em que a gente participava da escola dominical e o nosso nome era respondido com um versículo bíblico. Vantuil Gomes de Lima. Aí ele levantava e recitava um versículo. A gente sabia então quem era o Vantuil. E às vezes no domingo seguinte era o mesmo versículo. E no outro domingo mesmo, não tem problema nenhum. A gente sabia que aquele versículo era do Vantuil. Quero convidá-los a colocarem em si em pé. Moisés escreveu o Deuteronômio. E em 2 ocasiões ele fala para a gente não remover os marcos. Salomão veio depois dele e diz, não remova os marcos. Nós não podemos remover os marcos que puseram os nossos pais. Quero chamar o Deman aqui à frente, que venha orar ao Senhor. Pedindo ao Senhor que nos ajude a olhar na sua palavra os marcos que não podem ser removidos. Oremos. Senhor, nosso bom e eterno Deus, nós te agradecemos, Senhor Deus, por esses últimos 107 anos em que essa igreja esteve plantada aqui. Te agradecemos, Senhor Deus, por todos aqueles irmãos do passado que investiram suas vidas aqui nessa obra, Pai. Muito obrigado, porque hoje nós desfrutamos dos frutos do que foi plantado com tanta coragem, com tanta renúncia no passado, Senhor Deus. Queremos te pedir pelos próximos 107 anos, pela história do futuro do Evangelho na nossa cidade, Pai, que o Senhor levante pessoas para continuarem essa obra. Te pedimos, Senhor Deus, pela nossa cidade, pelo nosso país, que o Senhor tenha misericórdia, Pai, da nossa terra. Nossa terra, Pai, que tem sofrido tanto. Age, Senhor Deus, nos corações, para que pecadores se arrependam, para que pecadores te conheçam, Senhor Deus, como seu Salvador. Para que, Pai, haja, Senhor Deus, salvação na nossa terra, Pai. Queremos te pedir que o teu povo se volte para o Senhor, Pai. Que o teu povo se volte para a palavra. E que, Pai, que o Senhor toque o coração da tua igreja, para que ela seja sal da terra e luz do mundo, Senhor Deus. Para que o Evangelho continue brilhando aqui em São José, Pai. E no Brasil inteiro, Pai. Nos ensina, Senhor Deus, a sermos missionais. Nos ensina, Senhor Deus, o nosso verdadeiro papel. Nos ocupa, Pai, com a tua palavra, Pai. E não com distrações, Senhor Deus. Dá que nós possamos viver nossas vidas de uma maneira que honre o teu nome, Senhor Deus. E que nós possamos carregar o nome de cristãos, Pai. Que esse nome esteja acima, Senhor Deus, das coisas desse mundo. É isso que eu te peço, com perdão de todos os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Agradecemos a Deus pelas famílias que estão envolvidas com tantos pontos de pregações. Jonas me fez lembrar do Jardim Diamante, o Rubens e a Isabel, que com tanta luta mantêm aquele trabalho em pé. Eu gostaria agora que ficasse em pé enquanto as crianças se ajeitam, porque a gente vai encerrar com elas. Eu gostaria que ficasse em pé aqui na nossa igreja quem foi... Calma, pode sentar. Eu acho que o Vantuil vai levantar de novo, mas... Quem que foi consagrado quando bebê aqui nessa igreja? Fique em pé. Olha, gente, que legal. Ô, Vantuil, você não foi consagrado, Vantuil? Muito bem. Os que foram consagrados. Olha só, gente, olha ao redor. Lá em cima tem bastante gente. Todos apresentados aqui na nossa igreja. A Sônia pelo pai dela, pastor José, né? Pode sentar.
Agora eu gostaria que ficasse em pé os casais que casaram nessa igreja. Eu casei, amor, vem cá. Olha que bênção, gente. Quantos casais que casaram aqui na nossa igreja? Bom, né? Vantuil, você não casou aqui também com a Cleide? Gente, eu tô tentando, Vantuil, tô tentando. É, né? Oi. Não entendi. A quem fundou? Vantuil, levanta. Agora levanta, Vantuil, é a sua chance. Não. Eu já sei. Presbíteros desta igreja, fiquem em pé. Aí, palmas pro Vantuil, pro Perote, Marcos. Aí eu dei um jeito, hein, Vantuil? Pode sentar. E agora, quem se batizou nessa igreja? Olha, crianças, quem se batizou nessa igreja? Todos esses se batizaram aqui na igreja. Olha que bacana. Eu não batizei aqui, gente. Mas todos eles se batizaram. Não é legal, gente? Um dia vocês vão se batizar aqui também. Pode sentar. E agora, olha só, crianças, prestem bem atenção. Pastor, passa essa flor aqui para mim. Aquela flor. Agora, obrigada. Isso. Eu quero que fique em pé. Qual é a membra? Já falei no feminino, né? Se tiver membro também pode ser. Mais antiga que está aqui no nosso meio hoje. Quem vocês acham que é? Adi. Pode vir aqui, Adi. Eu acho que vocês acham que tem alguém mais que está mais tempo aqui na igreja do que a Adi? Adi, é você, Adi. Uma salva de palmas, porque Deus tem sustentado a Adi. Olha, gente, que linda, Adi. A Adi vai ganhar essas flores. O tio Afonso vai tirar uma foto dela junto com as crianças, porque ela é a mais antiga, mas a mais jovem de todas. Viu? Muito bem. Aí, olha para cá, tia Adi. Tia Adi com a turminha dela. Vira para... Isso, tia Adi. Fica aqui junto com as crianças. Com Cristo no barco. Vai muito bem. É o lema da Adi. Isso, Adi. Olha que foto mais linda. X, gente. Muito bem. Muito obrigado. Mais uma salva de palmas para a Adi. Obrigada, Adi. O pastor está falando que somando a idade de todas as crianças, chega perto da idade da Adi. Mas ela não ouviu, ainda bem que ela não ouviu isso. Pronto, Adi, pode vir, querida. A não ser que você queira cantar. Você quer cantar? Pode ficar aí também. Podia cantar. Então, irmãos, temos história, não é? Glória a Deus por isso. Agora, a tia Dani, a tia Carol. Vem, tia Carol. Vai encerrar. E a tia Débora. Pouco a cada dia, pouco a pouco, enquanto me guia, Cristo transforma-me. Mais uma vez. Pouco a pouco, cada dia, pouco a pouco, enquanto me guia, Cristo transforma-me. Transforma-me. Já não sou mais o que eu antes fui, e vendo a mudança, tenho a confiança que um dia no céu eu vou morar. Vamos cantar, gente? Pouco a pouco, cada dia, pouco a pouco, enquanto me guia, Cristo transforma-me.
dia, pouco a pouco, enquanto me guia, Cristo transforma-me, transforma-me. Querido Cristo, já não sou mais o que eu antes fui, e vendo a mudança tenho a confiança que um dia no céu eu vou morar. E vendo a mudança tenho a confiança que um dia no céu eu vou morar. Amém. Essa é a nossa geração. Muito obrigado. Quero agradecer ao Ministério de Sociabilidade, ao Ministério de Ensino. Hoje o diretor de ensino não está conosco, ele precisou fazer uma viagem, está com a família dele em Mogi, mas deixou um abraço para toda a igreja. Eu quero convidá-los a colocarem-se em pé neste momento. Muito, muito obrigado. À noite o pastor Ricardo José Raimundo estará conosco para nos trazer a palavra de Deus. Quero pedir ao vice-presidente que venha aqui à frente orar ao Senhor. Ele nos falou de sábado, um trabalho especial de casais, e pediu paciência a vocês acerca da estrutura do estacionamento. Amanhã eu estarei com o prefeito da cidade. Eu vou levar nosso pedido acerca do que vai fazer. Já começaram a medir a rua aí, não sei se vocês já viram. Então, provavelmente eles devem mexer na próxima semana, já começando essa mudança aí. Orem por isso. A mesa está atenta para ver o que a gente vai fazer, estacionar os carros, tá bom? Por favor, meu irmão. Muito obrigado, Senhor, porque estamos aqui Bendito seja o teu nome. como igreja do Senhor para nos alegrarmos, ó Deus, pelo que o Senhor tem feito por nós. E reconhecemos que é bondade do Senhor para as nossas vidas. Porque através da tua igreja, Senhor, nós alcançamos a tua graça. Através da tua igreja, nós alcançamos a salvação. E por isso nós te louvamos. E que o Senhor Jesus mesmo seja a base, o fundamento, os marcos que não devem ser removidos, ó Deus. Nós te louvamos por isso. E que a nossa fé no Senhor Jesus possa ser cada dia mais fortalecida. E que o nosso amor à igreja também seja estabelecido, de forma que o nosso testemunho de Cristo possa ser, ó Deus, uma coisa forte e que possa animar a outros para vir para o Senhor Jesus também. Nós te louvamos, Senhor, por tudo isso. Nós oramos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por essa escola especial. Muito obrigado a vocês. Deus os abençoe, Deus os guarde. Bom almoço em torno da mesa, uma tarde protegida e um culto na presença do Cordeiro de Deus. Obrigado. Os pastores, tirar uma foto com vocês aqui na frente, tá bom? Junto com o pastor Vinícius também.